irmãos, minhas irmãs, amados e amadas. Que Deus abençoe vocês muito por estar acompanhando a gente nesse estudo sobre a primeira carta de Coríntios. Nós temos aí uma série de vídeos sobre cada capítulo da primeira carta de Coríntios e você pode acompanhar através do Facebook ou através do YouTube. No YouTube é mais fácil de localizar, mas você pode procurar também no Facebook e assistir os outros vídeos. Tem vários temas como cultura, santificação, santa ceia, roupas, várias coisas que muitas pessoas perguntam, e tem nesses estudos que a Bíblia comenta, né, sobre vários assuntos, né? E será que a Bíblia dá regras de roupa? Será que como é que acontece a Santa Ceia? Jesus Cristo está presente no pão e no vinho? É só espiritual? É só um símbolo? O que é que acontece? Então você pode ver nesses vídeos passados sobre os estudos da primeira carta de Coríntios, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que fala sobre questões dos dons espirituais, né? O que são os dons espirituais? Será que o entendimento de que as pessoas precisam ter dons para ser cristãs de verdade é real? Será que é isso que a Bíblia ensina mesmo? Será que todo cristão tem que ter dom? Como que são os dons que a Bíblia fala também? Então nós vamos ver esse tema hoje. Então nós vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios através da versão Nova Almeida atualizada, da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Isso porque é uma linguagem parecida ou mais familiarizada com que as pessoas estão acostumadas, que é a Almeida, né? Eu particularmente prefiro a NVI, Nova Versão Internacional, mas a Nova Almeida atualizada é muito boa, é excelente. Então, para você estudar em casa, ela é Almeida, né? Então ela mantém a estrutura da versão Almeida, mas com palavras um pouco mais atuais, né? Construção de frases e tudo mais, um pouco mais atuais, que ficam mais fácil de ser entendido. Então você pode acompanhar através da sua Bíblia, Nova Almeida atualizada, ou através dos slides que vão ser passados no vídeo. Você não precisa abrir a Bíblia. Também você pode acompanhar através dos slides que vão aparecer no vídeo. Antes disso, vamos invocar a presença do nosso Deus, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa para que nós possamos ter o privilégio de estudar a Tua Palavra e entender um pouco do que ela diz. Sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, por isso temos todos os dias uma nova porção da Tua Palavra, uma nova forma de estudar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, de aprender a Tua Palavra. Isso não se esgota, por isso nós pedimos que hoje o Senhor nos dê essa porção para que nós possamos entender um pouco da Sua Palavra. Amém. Então vamos lá. Vamos ver o que dizem os versículos 1 a 3 de 1 Coríntios 12. Versículos 1 a 3. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Só para explicar, a palavra anátema significa maldito. Então ninguém amaldiçoa Jesus, fala que Jesus é maldito pelo Espírito de Deus. Esse não é o Espírito de Deus. Então quando você vê denominações, religiões que diminuem Jesus Cristo, falam que Jesus Cristo não é Deus ou coisas assim, eles não estão falando pelo Espírito Santo, eles estão amaldiçoando a Jesus Cristo. E quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, é pelo Espírito Santo, é Ele que nos dá esta fé. O assunto dessa parte da carta de Paulo
aos Coríntios é sobre os dons espirituais. Paulo está preocupado em explicar os benefícios que os dons trouxeram em seu trabalho como apóstolo e na fundação da igreja cristã. No começo da igreja, os dons eram mais frequentes do que hoje. Apesar de nós conhecermos os dons através do que o livro de Atos nos relata, mas relatos de línguas, de curas e outros sinais e maravilhas não são relatados pela igreja de Corinto. Hoje os dons ainda acontecem, mas são muito mais raros. Eles não acontecem da maneira que muitos dizem. As pessoas acreditam que os dons são frequentes, que é só você orar, só você buscar que você vai ter dom. Não, não é isso. Nós vamos ver mais para frente também que desde a época de Corinto, no começo da igreja nunca foi assim. Não é só orar, buscar, não existe segundo batismo no Espírito Santo, essas coisas todas que o pessoal fala por aí. Os dons eles são dentro de uma lógica, dentro de uma funcionalidade dentro da igreja cristã. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, eles são hoje em dia muito raros e específicos dentro de situações especiais. Então, eles não acontecem frequentemente, né? Muitos dons que as pessoas dizem ter, às vezes não é dom. A maioria das vezes não é dom. São fenômenos psicológicos ou coisas assim. Então nós temos que tomar cuidado com as pessoas que dizem que os dons são frequentes e controláveis, né? Isso não é assim que a Bíblia ensina. Nós vamos ver isso mais para frente. Nessa passagem, Paulo lembra que eles foram conduzidos por ídolos mudos, ou seja, ele está lembrando do paganismo, e que provavelmente no paganismo eles viram muitos sinais e milagres que aconteciam. Na época a superstição era muito forte, então as explicações místicas e supersticiosas elas eram mais frequentes, então até fenômenos naturais eram considerados sobrenaturais. Então as pessoas encaravam muitas coisas como milagres, né? Feito pelos ídolos pagãos, mas não eram milagres, né? Muitas vezes, às vezes eram milagres operados por demônios, mas a maioria das vezes eram fenômenos psicológicos e ilusões da mente. Então Paulo fala que a nova vida com Cristo é diferente, que agora é o Espírito Santo que nos conduz. Então nós não temos essa necessidade de milagres e maravilhas feita por ídolos. Nós temos o Senhor Jesus, que fez muitos milagres enquanto caminhou aqui na terra, está registrado na Bíblia Sagrada, e esses milagres são suficientes para que nós possamos crer em Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus. Agora, os coríntios têm Jesus como Senhor e só podem reconhecer a Jesus como Senhor pelo Espírito Santo. Isso não vem deles. A fé é um trabalho do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos traz a fé. Inclusive ele nomeia isso como sendo um dos dons de Deus. Dom é presente, é uma graça que Deus nos dá. Nós vamos ver isso mais para frente. Vamos ler os versículos 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Os dons de Deus, eles são muitos. Não são só os dons que Paulo vai descrever mais para frente aqui nessa carta, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas tudo que nós temos habilidade, capacidade de fazer é um dom de Deus, ou seja, é um presente. A palavra que é traduzida como dom aqui é charismaton, que vem de charis, que significa graça. Então os dons que nós recebemos, ou seja, as habilidades que Deus nos dá, são de graça.
não nos tornamos melhores ou mais especiais que os outros, porque é Deus quem realiza essas habilidades em nós e nos outros também, conforme a necessidade. Ninguém é melhor do que ninguém por causa de habilidades. Nós não podemos ficar nos rebaixando ou nos sentindo superiores aos outros por causa de habilidades que nós temos ou deixamos de ter. Uns jogam futebol muito bem, outros cozinham muito bem, outros sabem falar muito bem, outros cantam muito bem, outros mexem com computadores muito bem, manjam de tecnologia. Cada um tem a sua habilidade, o seu dom, cada um tem um carisma, uma habilidade, uma capacidade de contribuir com o próximo através das suas habilidades. Os dons não são para nos divertir ou para nos tornar maiores do que somos. Não, eles são para um fim proveitoso, como diz o versículo 7. Um fim proveitoso. Eles têm uma utilidade para o próximo, para que nós possamos servir o próximo aonde quer que nós estejamos. Nossas habilidades são dadas por Deus para que sejamos úteis ao próximo. Não adianta nada ter habilidades e só buscar o benefício próprio com essas habilidades. Isso é um desperdício. Deus não fica feliz se não usamos os nossos dons e habilidades em serviço do próximo. Eu até citei a questão da diversão. É bom fazer uma ressalva. É claro que nós podemos nos divertir, é claro que nós podemos aproveitar as nossas habilidades em benefício próprio, isso não tem problema, mas nós devemos lembrar do próximo e também fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer em benefício do próximo, em ajuda ao próximo. Vamos ler os versículos 8 a 11. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Paulo deixa claro que os dons são distribuídos conforme a utilidade deles em relação ao serviço na igreja, ou seja, serviço ao próximo. Mais para frente veremos que há diferentes funções na igreja. Por isso os dons são distribuídos conforme a utilidade na igreja, ou seja, utilidade ao próximo. Na época dos apóstolos, para que a mensagem de Jesus fosse confirmada e a divindade de Jesus fosse afirmada, vários milagres aconteciam pelos apóstolos de forma concentrada. Eles faziam vários sinais e milagres frequentemente e um pouco intervalo de tempo entre um e outro. Hoje esses milagres são menos frequentes, eles são mais raros. Nós temos que continuar buscando em Deus a sua graça, a sua manifestação. Nós podemos buscar a cura, nós podemos buscar habilidades diante de Deus, né? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Aqui profetizar significa ensinar a palavra, declarar as palavras de Deus, que nós possamos entender as palavras de Deus e declará-las ao próximo. Isto é profetizar, isto é a função profética do cristão. Muitos têm essa habilidade, muitos têm também a habilidade de discernimento de espíritos, conseguem entender o tempo e o contexto em que ele está, se ali é um bom contexto ou um contexto onde há demônios e que precisa se tomar um cuidado extra. Alguns podem falar numa língua que eles não conhecem. De repente você vai fazer um trabalho de missão
num país que fala árabe, e Deus pode te dar a capacidade de falar árabe. As línguas aqui não são coisas estranhas, não são línguas que ninguém entende, são línguas estrangeiras. Quando em Atos as pessoas começaram a falar em línguas, elas falaram línguas que os outros entendiam, cada um entendia dentro da sua própria língua, dentro do seu próprio idioma. Então essa habilidade pode vir pelo poder do Espírito Santo. E outras habilidades também, de cantar, de fazer poesia, de mexer com tecnologia, enfim, são várias as habilidades, os carismas que Deus distribui aos homens. Mas nós adquirimos essas habilidades através do estudo, da dedicação, através de tirar um tempo e praticar esta habilidade. Assim nós adquirimos e aperfeiçoamos as nossas habilidades. Mas há situações mais raras hoje em dia, onde as pessoas podem adquirir uma habilidade de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Mas isso é raro, nós não podemos contar com isso. E se acontecer, que nós possamos usar para a nossa edificação, ou seja, que nós possamos aumentar a nossa fé em Jesus Cristo e no cuidado dele, e abençoar o próximo com este dom que nós recebemos. Ainda acontecem curas, discernimentos de espíritos, pessoas com uma fé inabalável, enfim, acontecem essas coisas, como foi falado. Lutero lembra que nós devemos nos orientar e nos informar das coisas de Deus nas Escrituras e na pregação da palavra. As pessoas que estudaram a palavra estão pregando e ensinando a palavra de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua mensagem. Não devemos confiar em sonhos, visões e outras mensagens que vêm fora das Escrituras. Não cabe a nós procurarmos pessoas que se dizem profetas hoje em dia e trazem novas doutrinas, novas revelações através de sonhos e outras coisas individuais, e não pela palavra de Deus. Se a pessoa não fala de acordo com a palavra de Deus, nós não precisamos dar ouvidos a elas. Mas isso pode acontecer, as pessoas podem ser usadas de repente para trazer um aviso ou uma palavra que Deus está dando de uma forma sobrenatural, mas isso não vai contra a palavra de Deus, não vai contra a Bíblia. Então nós temos que tomar muito cuidado, sempre levar as coisas de acordo com a Escritura. É importante notar que os dons são uma ação do Espírito Santo. Nós não temos controle sobre isso. O fato de alguém ter tido alguma experiência com dons alguma vez, como ter orado por alguém e essa pessoa ter sido curada, ou profetizar algo, de repente ela deu um aviso, sentiu alguma coisa e aquilo se concretizou, não significa que ela vai ter controle sobre esse dom e que ela vai ter essa habilidade para fazer isso sempre, né? Isso pode nunca mais acontecer. Isso pode acontecer uma vez só na vida. Então, o fato de você ter tido experiências sobrenaturais não te torna um vidente, um profeta, uma pessoa com sensibilidade ao sobrenatural. Não, nada disso. Você tem que sempre confiar na palavra de Deus, que é a Bíblia, buscar orientação na palavra de Deus. E isso pode nunca mais acontecer com você. Não se sinta triste por causa disso. Se sinta feliz por ter sido um canal de bênção, por um dom sobrenatural, mas também pelos dons naturais, pelas suas habilidades naturais. Você sabe vender sorvete na praia? Vai vender sorvete na praia, isso é um dom. Deus está te abençoando com essa habilidade. As pessoas vão poder se refrescar no calor, elas vão ser bem atendidas por você. Isso é um dom também de Deus. Então, não se sinta mal por não ter uma habilidade sobrenatural, ou por ter acontecido só uma vez na sua vida e depois nunca mais, ok? Vamos ler os versículos 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Muitas vezes um cristão trata o próximo com sentimentos ruins, por causa da cor da pele, por causa da classe social da pessoa, por causa da profissão da pessoa, pelo estilo visual, como ela se veste, como ela se maqueia, se usa brincos, se não usa brincos, se tem tatuagem, se não tem tatuagem. Paulo teve que enfrentar o racismo na época dele, já que muitos judeus não aceitavam que os cristãos de outras nacionalidades se tornassem, fossem cristãos sem precisar passar pelos rituais judeus. Eles se consideravam superiores aos cristãos que não eram judeus. Isso é racismo. Quando você se considera melhor do que o próximo por causa da cor da pele, por causa do lugar que ele nasceu, isso é pecado, isso é discriminação, isso é preconceito, racismo. E isso Paulo teve que enfrentar na época dele também. Isso não pode acontecer. Os judeus acreditavam que só eles eram os predestinados para a vida eterna, e as pessoas de outras nações que quisessem se tornar cristãs deveriam seguir os costumes judeus, e mesmo assim seriam cristãos de segunda classe. Muita gente trata a gente assim: eu sou de tal teologia, então eu sou mais bíblico do que você. É a mesma coisa que dizer que a pessoa é um cristão de segunda classe. Eu passei por uma experiência de um segundo batismo, então eu sou melhor que você, eu sou mais bíblico que você. Isso também é um sentimento de superioridade, tratar o irmão como um cristão de segunda classe. Deus quebra isso, Deus quebra esse racismo dos israelenses e mostra o seu favor a toda a humanidade, pessoas de todos os tons de pele, de todas as cores, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais. Deus não é racista, Deus não é discriminatório, Deus não é preconceituoso. Deus é amor e Ele aceita pessoas de todos os matizes e costumes. E Ele transforma, inclusive, a vida do cristão racista e preconceituoso, que é muito comum entre nós hoje em dia, infelizmente. Mas Deus quebra, Deus nos considera como sendo iguais em valor, apesar das nossas diferenças. O batismo, que foi instituído por Deus, ele nos une como povo de Deus e vai contra todo o sentimento de superioridade que as pessoas têm umas contra as outras. O batismo nos perdoa. O batismo é Cristo nos dando uma nova vida, nos tornando nova criatura, perdoando o nosso pecado e nos fazendo sentir igual em valor aos outros, não mais superiores aos outros. Então, lembra do teu batismo e não se sinta superior aos outros por qualquer motivo que seja, porque você é amado por Deus tanto quanto a outra pessoa, seja ela pessoas de decisões boas ou seja ela uma pessoa de decisões ruins. E quanto ao preconceito, você tem que abandonar isso, lembrando do seu batismo, que isso é pecado, e Deus não vê assim os seus filhos e filhas espalhados pela humanidade toda. Vamos ler os versículos 15 a 27. Versículos 15 a 27. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos,
revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Um tema frequente nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios é a união entre irmãos. Paulo quer resolver as brigas entre os coríntios. Nas igrejas de hoje, também é comum que se tenha brigas. Infelizmente, o pecado não deixa que tenhamos o mesmo pensamento e interpretemos tudo da melhor maneira. Por isso, precisamos lembrar sempre de perdoar o nosso irmão e nossa irmã em Cristo Jesus e fazer de tudo para viver em nosso próximo. É difícil perdoar, mas Jesus nos perdoou, então vamos perdoar o irmão também. Eu não me dou bem com aquela pessoa. Você não precisa estar em contato direto com aquela pessoa, mas perdoe qualquer coisa que ela te fez, ame aquela pessoa, estenda a mão para ela se você puder, cumprimente, seja gentil. Você não precisa ter uma amizade próxima se você não tem muita afinidade com ela, ela tem gostos e preferências diferentes da sua, mas trate bem, seja gentil, ame essa pessoa e esteja disposto a caminhar junto com ela e ajudá-la sempre que ela precisar, porque nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo, um corpo com Cristo Jesus. Nenhuma função ou habilidade na igreja pode ser considerada inferior. O pregador, o pastor, a diretoria são muito importantes, mas não são mais importantes do que a pessoa que faz a faxina na igreja, a pessoa que cozinha nos eventos da igreja, a pessoa que prepara o altar para o culto, a pessoa que toca os instrumentos no louvor. Não há grau de importância nas funções que exercemos para Deus. Qualquer função não nos torna superiores ao próximo por causa de qualquer habilidade ou atividade que nós tenhamos. Nós não somos melhores do que os outros porque nós temos atividades que às vezes podem ser mais honradas ou elogiadas do que outras, ou reconhecidas. De repente uma atividade traz maior evidência, que nem o pastor, a diretoria e tal. Outras atividades não trazem maior evidência, quem faz a faxina, quem arruma o altar, essas coisas. Mas elas são tão importantes como qualquer outra na função de fazer a igreja acontecer. O pastor não pode pregar, os membros não podem chegar na igreja e se sentar numa igreja suja. A faxina é fundamental. O altar precisa estar preparado para que nós possamos realizar o culto. Então, nós dependemos um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém por causa da função ou da atividade que exerce. Nós somos iguais. Então, que nós possamos ser gratos a Deus pela função que nós desempenhamos na igreja. Vamos ler os versículos 28 a 31 para finalizar esse estudo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Apesar de não existir uma atividade que torne alguém melhor do que outro, isso não existe.
mas existe uma ordem de funções. Nem todo mundo pode fazer tudo. Existem capacitações e existem disponibilidade e também preparo para realizar atividades. O pastor tem que estudar teologia, os membros da diretoria têm que prestar atenção em questões administrativas, a pessoa que faz faxina tem que ter capacidade física para isso, quem cozinha tem que saber quais os ingredientes vai usar e como misturá-los na panela. Ou seja, as pessoas têm capacidades e habilidades diferentes. Por isso, o seminarista não pode ser o pastor, o estagiário não é o pastor. O pastor não é o presidente da congregação, ele não vai tomar a decisão administrativa, existe uma diretoria para isso, a diretoria tem que ser consultada. Então, cada pessoa tem a sua atribuição e a sua responsabilidade em relação às funções na igreja e no corpo. Não só a igreja como templo, como organização, mas a igreja em Cristo. Nós temos que servir as pessoas dentro das nossas habilidades. Então, nós vemos aqui, por exemplo, que tinha os apóstolos, tinha os profetas, tinha os mestres. A igreja foi fundada nessa organização. Tinha os apóstolos que nomearam bispos, que nomearam pastores, e assim foi. Hoje, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos uma organização sinodal, no modelo congregacional, ou seja, as igrejas e paróquias, elas têm autonomia, elas decidem com liberdade, com autonomia, as suas questões administrativas internas. Ela não tem um bispo que administra as congregações e paróquias. Nós temos essa autonomia entre as congregações, mas nós somos um sínodo, nós conversamos entre congregações e nomeamos pessoas para ajudar nas questões doutrinárias e administrativas do sínodo, que é a direção nacional, o seminário e outras iniciativas do sínodo. Então, cada pessoa tem a sua própria função. Isso, lembrando, não torna ninguém melhor do que ninguém, mas nós devemos promover essa diferenciação de funções para que a igreja tenha uma organização e uma seriedade na execução das suas ações, para que nós possamos ser organizados em relação às nossas atividades, sejam elas a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, que é feita pelo pastor, ou as questões administrativas, que a diretoria cuida, as questões sociais, distribuição de cesta básica, atendimento às pessoas que precisam, que os próprios membros desenvolvem em união. Então, as funções da igreja, elas são organizadas de acordo com a necessidade local. Não há uma necessidade ou uma atribuição que torne a pessoa mais especial do que outra. Uma questão que é importante notar nesse versículo é que Paulo fala que não são todos que falam línguas. Isso quebra o pensamento que falar em línguas seja uma evidência do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, segundo a Bíblia, acontece quando nós somos batizados com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Não existe um segundo batismo, como muitos pensam. Nem existe essa de que o cristão deva falar em línguas, como muitos pensam também. Paulo deixa claro que nem todos falam em línguas. Isso pode significar que o falar em línguas era uma função daqueles que foram agraciados com esse dom na festa de Pentecostes em Jerusalém, que é registrado em Atos 2, não de toda a igreja, porque não há relato de línguas na igreja de Corinto, né? Apesar de Paulo estar tratando desse assunto e nomear isso. Então, na igreja em geral, existia essas pessoas que tinham esse dom, mas não era de todo mundo. Então,
Não fique preocupado se você não fala em línguas. Isso não é uma necessidade de forma nenhuma, ok? E como já foi falado, esses dons de forma sobrenatural eles são mais raros, mais comum hoje em dia que você desenvolva a sua habilidade através do estudo, da prática e da dedicação. Paulo fala, terminando, em melhores dons. Os melhores dons podem não ser aqueles que ele está descrevendo nessa passagem, mas qualquer dom que você tenha que te torna útil ao próximo é um dom melhor, são os melhores dons. Você não sabe cantar, mas sabe cozinhar? Cozinha para ajudar o próximo. Pode ser alguma programação da igreja ou na sua casa também. Você não sabe cozinhar, mas sabe de tecnologia? Você pode usar a tecnologia para ajudar o próximo também. Enfim, são muitas coisas que nós podemos fazer para o próximo. E quando nós atendemos a necessidade do próximo, esses dons que nós temos são os melhores dons. Então, vamos buscar sempre os melhores dons, aqueles que nós podemos usar em benefício do próximo. Deus abençoe vocês. Estamos terminando esse estudo. No final vou colocar uma música do seu Lucimar, membro aqui da igreja. Se você tiver interesse, você pode assistir. E vamos orar para que Deus abençoe vocês também durante essa semana ou quando vocês estiverem assistindo. Senhor Deus, amado Pai, peço que o Senhor abençoe aqueles que estão assistindo, em qualquer tempo que seja, que o Senhor esteja com eles e os abençoe em suas necessidades, e que eles possam procurar os melhores dons e ajudar o próximo com suas habilidades. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Você pode procurar os outros estudos sobre os outros capítulos e comentar, participar da forma que você achar melhor. Deus abençoe. Amém. Pai, o teu grande amor me inspira. Pai, o teu resplendor me anima. Tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. A tua real grandeza traz a vida real beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O teu calor
paz e amor. Vem com um som às nações trazer misericórdia. Brilha Jesus, vem trazer